Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Consultor LGPD, o webinário LGPD somente focado 100% em LGPD. Mara, como assim? Só LGPD? Isso, essa é a ideia, foco total em privacidade e proteção de dados. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, porque nesse canal você vai ter atualização toda semana em entrevistas com profissionais tops no mercado, como o Gustavo, que eu vou apresentar ele para vocês. Ele trabalha numa empresa muito top, que nós gostamos muito. O famoso Simpla, onde estamos lá sempre comprando nossos ingressos, olhando os eventos de TI que estão acontecendo na nossa região, também de outras áreas. E o Simpla, para quem não sabe, é do grupo Movile, do iFood. Um grupo aí muito querido por quem trabalha na área de tecnologia, super engajado, levanta várias bandeiras. Certo, Gustavo? Aproveite para te apresentar. Oi, gente, tudo bem? Pois é, trabalho na Simpla, né? Já tem algum tempo e tem sido um trabalho bem interessante. Como eu disse, pertence a um grupo móvel, né? Que tem tido um crescimento muito grande aqui no Brasil pelas empresas que têm absorvido. Na verdade, eu comecei a minha jornada há mais tempo. Eu trabalhei algum tempo com pesquisa de mercado, sempre para empresas de tecnologia. Depois, troquei a pesquisa de mercado pela pesquisa acadêmica, então fiz algumas pesquisas na área também de tecnologia, como viés em algoritmos, estratégia para inteligência artificial e outras tantas em privacidade e proteção de dados. Algumas dessas pesquisas geraram frutos bem interessantes, então eu fui selecionado para discutir sobre esses temas em um fórum da ONU, que chama Internet Governance Forum, o IGF. Eu fui como bolsista em 2018 com uma organização chamada Internet Society, e ano passado eu voltei em novembro, né? Em 2018 fui em Paris, eu voltei em novembro, fui em Berlim, dessa vez representando a juventude brasileira através do CGI.br, como bolsista do programa de juventude. Mas, enfim, isso é um assunto para outro momento. E aí eu voltei para o mercado agora na Simpla, né? Como você bem mencionou. Em paralelo, também continuo conduzindo umas pesquisas na área pelo CNPq. Então, eu sempre gosto de alinhar essa ideia de teoria prática, acho que é uma coisa fundamental. E, enfim, estamos aqui para falar sobre isso agora. E é um Sensacional, prazer, né? gente. Sim, bem-vindo. Sensacional, tá sempre aí alinhando a parte, né, toda conceitual, de pesquisa, à prática, né, nesse mercado aí de tecnologia, essa maluquice toda que a gente ama, essa loucura. Com certeza. Uma loucura atrás da outra. Uma loucura atrás da outra. Falando em loucura, Gustavo, eu vi lá no teu LinkedIn, depois eu vou deixar também aqui o link para quem ainda não te conhece, te seguir lá, que tu participas muito de hackathon. Eu vi que você levou o segundo lugar no hackathon da Uber, também participou do da Globo, o primeiro lugar no Startup, né? E primeiro lugar de Startup Weekend. Top! Uhum, Conta pra exatamente. gente como é que é essa experiência, como que funcionam esses eventos e qual que você mais gostou. Então, para quem não conhece, o Hackathon ele é uma competição de desenvolvimento e empreendedorismo. Então, são montadas equipes multidisciplinares para poder trabalhar em ideias inovadoras, né? Sejam startups novas, sempre com tema delimitado, ou até só soluções mesmo para grandes empresas, que é o caso da Uber, da Globo. E tudo em um final de semana inteiro. Então, de 30 a 56 horas, sem parar, sem dormir, só trabalhando, até sair as soluções. E, assim, é um aprendizado enorme, não só pelos produtos que saem de lá, né? São coisas de muita qualidade, é muito inspirador, mas também pela interação com a equipe, com essa aproximação de tecnologia, é muito interessante, né? E não posso esquecer também que depois de um trabalho tão intenso, né, pode vir a oportunidade também de ganhar alguns títulos, como eu tive alguns, como você bem mencionou. E o que eu mais gostei, eu acho que foi o da Globo, né? Porque foi uma experiência legal. A gente foi lá pro Rio, no Projac, ficamos na casa do Big Brother durante 3 dias, 2 dias, né? Aí dava para acompanhar ao vivo, né? A família inteira ficou lá no G1 me vendo e, sim, assistindo os outros trabalhar, né? Mas foi bem legal, uma experiência bem bacana. Nossa, que bacana! E tu visualiza essa oportunidade para esse mercado de privacidade e proteção de dados, não só esse mercado, mas para as empresas poderem promover esses hackathons já pensando nessas soluções, tudo que precisa ser feito para adequar aí a Lei Geral de Proteção de Dados e até mesmo, né, criar essa cultura dentro da empresa. Uhum.
É, na verdade, como um todo, né, eu acho hackathons, essa ideia de hackathons, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados, ou só participar em hackathons, eu acho imprescindível, assim, é uma coisa que eu super gosto de falar quando eu estou falando com profissionais que trabalham nessa área de privacidade e proteção de dados, a importância que é viver uma experiência de um hackathon, né, obviamente, igual você mencionou também, é super interessante, às vezes, pensar num evento desse para conformidade à lei e tudo mais, né, tem muitos buracos por aí, mas algumas coisas eu aprendi, né, e indico para muita gente. Então, uma observação muito importante, né, do nosso trabalho é que a gente sabe que as empresas devem se adaptar e se adequar ao LGPD, isso é uma coisa bem óbvia para a gente, mas a gente não pode esquecer que uma empresa, ela possui um modelo de negócio, de uma cultura também que tem que ser respeitado durante o nosso trabalho. Então, assim, é uma coisa que você aprende bastante experimentando, tá, dentro dessas empresas, nessas atividades, né, e uma ideia muito fácil de entender é que você nunca pode falar para uma equipe, não faça isso, sabe? Tipo, essa ideia de imposição negativa. É sempre mais interessante você pensar em se juntar a essa equipe, né? Como que essa equipe pensa e pensar em como que, em vez de falar não pode fazer isso, falar assim, você pode fazer isso, mas dessa forma, né? Então, como deve ser feito. Então, isso é muito interessante. E em um hackathon você mergulha dentro de uma equipe de desenvolvimento, de marketing, em alguma coisa semelhante, bem empenhado em alcançar um resultado positivo o mais rápido possível. Então, já imagino o desafio para a gente que mexe com dados pessoais, né? Olha só, cuidado com isso ou com aquilo. E tá dentro dessa equipe, né? Entender um pouco da filosofia de trabalho de uma equipe de tecnologia é muito importante. Não só porque a gente estuda métricas, né? E aplica metodologias que essas equipes usam, como Scrum, Kanban, modelo Lean, Canvas, etc. Mas também precisamos entender os lados dos empreendedores e dos profissionais de tecnologia para sabermos a maneira mais interessante, mais efetiva de lidar e articular alguma demanda que tenha essa interface de privacidade e proteção de dados. Então, um exemplo interessante que eu posso dar é que quando eu preciso fazer um treinamento ou articular uma nova estratégia ou uma atualização em algum produto no meu trabalho, eu nunca vou chegar para uma equipe e invocar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não chego para uma equipe de marketing ou de produto e falo LGPD e é assim que deve ser feito por conta da lei, sabe? Eu nem gosto muito de usar o termo da lei, né? O termo Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sempre tento usar só privacidade e proteção de dados. Obviamente não dá para fazer tudo, né? Enfim. Mas o que eu acho mais interessante quando você está numa equipe, você mostra primeiro à equipe a importância de adotar alguns conceitos de privacidade e proteção de dados, né? Em vez de falar de algumas demandas legislativas. Então, primeiro você tenta mostrar para aquela equipe, de acordo com como aquela equipe pensa, a importância de adotar algum desses conceitos, e depois você vai falar da lei, falar das sanções que tem na GDPR, já como exemplo, né? Tem várias. Então, é uma linguagem muito mais próxima. E tá dentro de um hackathon, você consegue vivenciar um pouco de como uma equipe pensa, sabe? Como uma equipe de tecnologia vai pensar. E aí sim você vai entender isso e vai aplicar isso no seu trabalho muito e vai ver tanto que é mais eficiente, sabe? Então, é um pouco disso. Isso aí que tu estás contando, essa experiência que estás compartilhando conosco, me lembrou muito a cultura DevOps, né? DevSecOps também, que Sim, fala muito, assim, principalmente dessas três coisas que tu mencionaste. Primeiro, uma cultura livre de culpa, de medo, que nós podemos experimentar, ter um ambiente seguro, né? sim. A outra questão também que tu mencionasse, acho legal essa questão, né, de estar fazendo ali uma espécie de um desafio, tem um brinde no final, então lembra muito essa questão do gamification, né? E isso é perfeitamente possível, gente, aplicar nas organizações. Olha que bacana. Eu vi isso numa empresa, achei sensacional. A Netflix já fez isso lá atrás, praticando a questão da indisponibilidade. O dia que eles sofreram uma real, eles já sabiam como fazer, porque eles já tinham feito esse teste antes e estavam preparados, né? Tiveram resiliência e o plano de ação para uma situação de crise, saber como agir, né? E dá para ser feito isso também, imagina, você está lançando uma ferramenta para o mercado, faz um game desse dentro da tua empresa, premiações para quem achar bug, vulnerabilidade e corrige antes de botar no mercado, antes de colocar em produção. Olha que maravilha, né? Você vê isso tudo dentro de casa, promover esse desafio e vai criar aí uma aprendizagem organizacional maravilhosa e, além de tudo, o que tu falasse que eu gostei muito, quebra de silos.
todas as áreas ali trabalhando em conjunto, pensando em conjunto, não deixar, por exemplo, para pensar em algo de segurança só no final, lá na reta, na linha final de chegada, indo para a produção. Não, já envolve antes, né? Logo no início, na concepção. Perfeito. Muito legal, acho que essa experiência agrega muito. É legal do que você mencionando aí a possibilidade de eventos, né, voltados para a segurança da informação e privacidade, né, para novos produtos e tudo mais. É bem interessante até porque esses testes, né, quando eles feitos por terceiros contratados, eles são muito caros, né, os pen testes que fazem para identificar erros e tudo mais, e pode custar muito caro. Isso quando eles são feitos, né, quando o resultado não chega inesperado para você, e aí fica ainda mais caro. Então acho que é uma ideia bem legal, não só de construir uma cultura mais preocupada com isso dentro da empresa, mas como de colher resultados diretos de um evento com esse cunho, né, de estar querendo achar soluções de segurança da informação e privacidade. Então, é bem interessante. Existem outros modelos, não só de hackathons, de achar soluções, mas interessantes nesse aspecto de gamification que eu já vi algumas empresas usando. Então, por exemplo, existe um jogo offline, né, que chama Escape. Não sei se em todas as cidades do Brasil são famosas, mas em algumas capitais sim, né, escape rooms, que é basicamente juntar 5, 6 pessoas dentro de uma sala, né, temática, e elas têm que sair de lá de alguma forma, né, em uma hora, tem vários enigmas. E uma coisa que eu já vi legal é um escape voltado para a segurança da informação e privacidade. Então, colocou uma equipe inteira dentro de uma sala, e elas tinham que resolver um problema ali que estava articulado, espalhado pela sala com várias dicas. E esse problema, na verdade, se trataria de uma situação da empresa, né, que estava estava numa situação de risco, né? Aconteceu um incidente, eles tinham que em uma hora resolver tudo. E aí depois que a equipe saía, ela sabia completamente consciente do que fazer em casos como aquele que foi sugerido. Então é uma forma de gamificação muito interessante, com certeza. E, cara, são estratégias que a gente precisa o máximo possível divulgar o tempo todo, porque falta bastante no nosso trabalho e é muito importante todo esse trabalho de treinamento e conscientização, com certeza. Sim. Pessoal, hashtag fica a dica aqui, ó, preciosa. Apliquem isso nas empresas e vai ser fundamental a aprendizagem organizacional, resiliência, e o time de vocês com certeza vai ficar muito mais engajado. Adorei, pessoal. Olha só, mudando o assunto, teve um tema aqui que eu vi no seu LinkedIn que eu achei muito interessante. Você fez uma publicação que me deixou curiosa, já pelo título. Olha. E assim, levantou até uma bandeira que eu também costumo falar na minha vida pessoal, que é o seguinte: o excesso de publicações de crianças pelos pais em redes sociais. O que a GDPR considera? E E aí? aí? Então, esse é um assunto muito interessante, né? Na verdade, todos os assuntos que envolvem criança, privacidade, legislação, eles são bem polêmicos. E esse texto em si foi motivado por um fenômeno chamado sharing, que já discuti bastante com várias pessoas do mundo inteiro sobre isso, né? Para entender um pouco do contexto também de outros países e vi que era um problema global, inclusive. E o que acontece, né? O que é esse charity? Foi exatamente desse texto aí que eu escrevi, né? Um texto bem básico, só para despertar curiosidade mesmo. É, é o excesso de compartilhamento, como você disse, né? Seja por contas de crianças em redes sociais, né? Então, os pais criam contas só para essas crianças e alimentam essas contas, ou até os próprios pais usam as suas contas, né, pessoais para compartilhar fotos de maneira excessiva de seus filhos, né? E, cara, muitas consequências podem vir disso, né? Então, primeiro porque a criança não entende muito o que está acontecendo, ela não tem idade para entender o que está acontecendo. E as consequências disso vão vir em momentos talvez que não tem como voltar atrás, então olha o perigo disso. E a gente começa a ter agora vários casos concretos, né? Vamos supor que isso tenha acontecido com mais frequência nos últimos 5, 6 anos, e a partir disso essas crianças que há 5 anos atrás começaram a ter essa superexposição já estão tendo problemas, inclusive problemas de justiça. Então, entre pai e mãe, né, sob guarda de filho, entre filho e familiares, então, os problemas estão aparecendo e é só o começo, porque cada vez mais piora, né? A gente tem contas hoje no Instagram, por exemplo, que é uma das maiores redes sociais, com milhões de seguidores de crianças que ainda estão na barriga da mãe. Então, está na gestação lá, foto do ultrassom, depois se o menino cresce, foto na escola, natação, comendo, tudo e tudo mais. E vários problemas, como bullying, como linchamento, como várias coisas que já tem casos concretos, né? Então, tem vários exemplos disso. E, inclusive, tem gente fazendo dinheiro em cima do sucesso dos filhos, né?
seja em contas de criança, inclusive contas de criança não é permitido pelos termos do Instagram a partir de 13 anos, seja por conta dos próprios pais, mas que ficaram famosos por conta dos seus filhos. E quando as pessoas estão lucrando baseado nos filhos, já entra ainda muito mais forte a ideia da GDPR, da LGPD. Então, pô, tem pessoas utilizando dos seus filhos, né? Então, é uma coisa muito além da lei, né? Aferindo a privacidade, um direito deles, e ainda fazendo dinheiro em cima disso. Então, aí tem muitas considerações, muitas discussões em cima só desse assunto, né? Tem milhares de outros assuntos de criança mega interessantes, mas só sobre isso já é uma problemática bem grande. Sim, dava para fazer um webinar para falar só disso, porque Pô, sim. realmente tá assustador. E outra coisa, né? Hoje em dia, essas fotos e tudo mais, é o que tu falaste, aquela rotina toda ali da criança e tudo quanto é tipo de foto, gente, tem muita gente, né, que a gente sabe com problema, essas fotos podem parar em deep web, dark web, tem rede de pedofilia, então tá ali, tá público, tá fácil, não dá essa bobeira, porque você não sabe onde vai parar as fotos do seu filho e tá ali tudo exposto. A gente a gente sempre escutou quando criança os nossos pais, né, para tomar cuidado, por falar com estranhos, por não falar nada com eles. Em rede social, né, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinham toda uma bandeira do tipo não deixar seus filhos falarem com estranhos, e hoje em dia quem fala com os estranhos, né, pelos próprios filhos são os pais. Então, muitas Sim, coisas podem acontecer. poxa, a gente está falando da mesma coisa de quando iniciou o bate-papo alguns anos atrás, para quem pegou essa época, né? Vamos revelar a Uhum. idade aqui. Mas era isso, né? Com quem que você está conversando na internet? Quem é que está do outro lado? E quem é que está do outro lado do teu Instagram, do teu Facebook? Tu não sabes. Então, é relevante, sim, ter essa preocupação, esse cuidado. Esse tema achei sensacional. Parabéns. Muito bom levantar essa Bacana. bandeira. E só para deixar claro, gente, a LGPD vai falar disso sim. É o artigo 14 que vai determinar que os dados pessoais de crianças e adolescentes deverão ser tratados em seu melhor interesse. O que é, né, criança e adolescente, falei? Qual que é essa faixa etária? Criança é a pessoa com 12 anos de idade incompleto e adolescente aquela entre 12 e 18. Portanto, os teus produtos, os teus serviços, né? Não só falando do cliente final, mas também cliente interno, escolas, vocês vão ter que se adequar e vão ter que tomar muito cuidado com isso, né? Todas as partes de orientação, decisão, envolvendo, vai ter que levar em consideração o que é mais adequado, né? E vou colocar o link aqui certinho, tá, gente, do trecho da lei, mas também lembrando, tá tudo lá no mapa mental, bonitinho, intuitivo, com ícone de criança, para vocês ficarem alerta. Tem que ficar muito atento, tá? Se tem dado pessoal de criança e adolescente, vai ter partes específicas na nossa lei falando disso. E a gente já viu, inclusive, essa lei ser usada várias vezes, não só para a questão do sharing, mas que realmente criança é um problema bem complexo. Então, por exemplo, eu acredito muito que a maioria das empresas brasileiras elas vão ter muita dificuldade técnica de se adequar a essa parte infantil, porque fazer um filtro de quem você está coletando dados, de qual é a idade da pessoa que você está coletando dados, não é fácil, exige muito recurso, né, muito ativo, tanto humano, tanto financeiro. E a gente tem um exemplo muito bom disso até, né, em relação à sanção administrativa, foi o YouTube, que tomou uma multa de 170 milhões de dólares por conta disso. E a solução deles foi a mais simples possível e provavelmente meio que provando da dificuldade que é. Então, agora, os vídeos do YouTube, né, que tem a classificação infantil, eles não direcionam anúncios, seja uma criança ou um adulto vendo, então não tem essa possibilidade de anúncio. Isso porque o próprio YouTube reconheceu que, pô, saber quem está do outro lado da tela é muito difícil. Então, acho que muitas empresas brasileiras vão ter dificuldade e vão enfrentar problemas no futuro com isso, né? E também, se não as empresas, as crianças, né? Que vão ter provavelmente seus direitos de privacidade irregulares, porque é realmente um desafio muito grande para as empresas. De fato, agora eu tô aqui me recordando, qualquer vídeo, gente, desse aqui do canal, quando eu vou postar, o YouTube questiona. Já é uma das primeiras perguntas que aparece antes de submeter. Este conteúdo é destinado para crianças? Né? Vamos supor que eu coloque lá assim, não, a privacidade e proteção de dados nesse cenário não é um vídeo para criança. Vamos supor que fosse. Ele vai abrir um leque lá já de perguntas e pedindo para a gente detalhar
que tipo de conteúdo que é aquilo ali, se tem desenho, porque realmente a gente vê muito isso, né? Agora, hoje em dia, eles aprendem a mexer em celular e tablet antes mesmo de falar. E tá lá já vendo um vídeo, e se não tem essa seleção, a criança tá lá vendo um desenho, daqui a pouco vem outro vídeo, nada a ver com o conteúdo que é para adulto, que não é para criança. Então, Uhum. realmente, tem que ter esse cuidado, porque hoje eles são um público muito presente na tecnologia que precisa considerar. Com certeza. Teve outro ponto, Gustavo, que eu achei muito interessante, que é uma palestra tua, que eu também fiquei muito curiosa, sobre estrutura jurídica para startups. Você está se formando em direito, e aí eu queria te falar, por que tu me dizes aí para os futuros advogados, advogadas que estão nos assistindo, como está sendo esse movimento da área jurídica com a área de tecnologia, e como você acredita que vai se dar essa transformação do direito na era digital? Ó, bacana. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. E ela pode ter diversas respostas dependendo da interpretação. Então, vamos a algumas delas. Primeiro é que, para mim, o direito ele é feito para, enfim, controlar, de certa forma, a sociedade, né? E hoje a gente vive numa sociedade da informação hiperconectada e tudo mais. Então, nesse caso, a gente precisa, sim, de novas regras, né, para algumas coisas da sociedade, algumas características da sociedade que estão fora do controle, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, e outras legislações em alta, né, na discussão, como para inteligência artificial, para concorrência digital no mercado digital, umas coisas desse sentido. Mas as antigas também se aplicam, né, em relação ao direito, em várias situações. Né? A sociedade ela ainda é a mesma, só mudamos e aumentamos as possibilidades e meios de cometer crimes. Então, aquela coisa a gente não precisou de reinventar o crime de homicídio pela invenção da bala. Né? A bala continua sendo o mesmo crime, só que por um meio diferente. Ao mesmo tempo, uma outra interpretação de resposta que não é sobre o direito em si, mas assim, talvez pelo trabalho com o direito, pela operação do direito, né, pelo trabalho da advocacia, por exemplo. Aí eu acho que ela vai ser 100% impactada pela era digital, sem dúvidas, né? E isso é uma das coisas que eu sinto, uma opinião particular minha como como já está acontecendo. Então, eu estou falando de várias coisas, como, por exemplo, diversas lawtechs e legaltechs que estão desburocratizando vários procedimentos de direito e facilitando muito o trabalho do escritório de advocacia ou do próprio judiciário e etc. E, assim como o trabalho na advocacia, né, que tende a ter também um conceito mais próximo de uma ideia de visual law, um trabalho mais simplista, sem perder a qualidade, uma coisa um pouco mais moderna, vamos dizer assim. E que o que é interessante é que não é só uma coisa da minha geração. Então, obviamente, eu vivi imerso na tecnologia desde pequeno, estou dentro disso, e agora no direito, na FMG também. E mas todas as gerações, todas as personalidades diferentes estão entendendo um pouco que está acontecendo alguma coisa no direito e estão querendo mudar a mentalidade do seu escritório, ou utilizando um serviço, um produto novo, ou desenvolvendo um serviço, um produto novo. E como é uma coisa cross-gerações, né, eu acho que isso diz muito que tem alguma coisa errada, sabe? Que temos que mudar de alguma forma alguma coisa, porque o judiciário ele é o setor mais retardatário de todos, e principalmente no Brasil. Então, eu acho que é muito importante todo mundo sempre estar se questionando como que a gente pode melhorar algumas coisas, né? Acho que cada vez menos a gente tem espaço para formalidades excessivas, né? Essas coisas que são muito tradicionais do direito. Eu acho que é bem interessante. A gente está literalmente afrouxando, né, o colarinho dos escritórios, né, dentro do operador de direito. Eu acho isso muito legal. Que bacana, e de fato, né, isso está acontecendo muito, os famosos MVPs, cria lá um produto muito rápido, bota para rodar no mercado, de repente o negócio viraliza, criam-se novas profissões, novos serviços, novos produtos, num piscar de Sim. olhos, e aí depois temos que organizar a casa, temos que ver como é que vai ser feito isso aqui. Eu tenho acompanhado muito esse movimento, teve a questão da Uber, o uso aí dos patinetes, estão sendo julgadas novas formas de trabalho, né? Isso aqui é algo que, não, a pessoa está fazendo de livre vontade, ou então tem uma carga horária a ser seguida, como que funciona esse novo modelo de trabalho, porque a transformação toda, né, que está ocorrendo, que aí não é só no nível de tecnologia, é de sociedade como um todo, né? E aí Sim. o judiciário tem que acompanhar essa velocidade, essa loucura toda. E sobre essa primeira interpretação, né, que essa ideia do direito está mudando para poder acompanhar toda a tecnologia, essas situações, é muito interessante que falando de startup, igual você mencionou, né, de MVP e tudo mais,
a gente tem uma realidade diferente do ideal hoje no Brasil em relação às startups, é que muitas delas não se preocupam com a parte jurídica até certo momento, né? A gente sabe que, assim, tem grandes empreendedores hoje, referências hoje no mundo digital aqui no Brasil, que colocam, né, a importância do jurídico desde o começo, de você ter uma média de 14 a 15% do orçamento destinado a essas conformidades, mas a verdade é que a grande maioria delas só pensam disso depois que elas começam a se pagar, depois que elas vencem o Vale da Morte. E, assim, sobre essa palestra em si, foi muito disso que eu estava querendo falar, estava querendo transmitir, que eu peguei, sei lá, tinham 10, 15, 20 amigos empreendedores que passam por esses problemas, né? Então, sempre que eu estou conversando com eles, é a mesma situação. Então, prefiro falar o real do que ficar tentando mascarar alguma situação. E o que eu falei, assim, que eu acho muito importante é que todas essas pessoas empreendedoras, elas estavam abrindo MEI atrás de MEI, ou enfim, jogando acordo societário e modelo tributário, essas coisas eu estava meio que ignorando, e chegou a certo momento que, obviamente, foi necessário ter esses investimentos, mas que existe uma coisa, que é o tema de hoje que a gente está falando, que ele pode começar a fazer a partir de agora, não precisa adiar, que é trabalhar com privacidade e proteção de dados. Então, isso não custa nem um centavo entender um pouco dos conceitos e começar a aplicar o Privacy by Design, o Privacy by Default, algumas questões dentro do seu modelo de negócio já em relação à proteção de dados, porque é muito melhor você fazer isso do começo do que depois você vai buscar um especialista e, enfim, ter muita mais dificuldade nesse sentido para entrar em conformidade. Então, é uma coisa que está aí e acho que não custa nada começar a partir de agora. E, enfim, mais ou menos nesse sentido, eu acho que é muito importante. Sim, envolver, gente, pensar em privacidade desde o início. Então, tivemos aqui uma ideia, nossa, revolucionária, muito top, de um novo produto, um novo serviço. Ok, envolve privacidade, proteção de dados já desde o início. Já faz aquele teu produto nascer em conformidade, já ter isso por padrão. E não deixar para pensar nisso depois que o negócio já viralizou, tá todo mundo utilizando, né? Sim, claro. Gustavo, adorei conversar contigo. Deixa eu te dizer mais uma coisa. O pessoal tem pedido muita dica de carreira lá no LinkedIn. Eles querem saber como que faz, o que que a gente indica para estar seguindo aí nessa carreira de privacidade e proteção de dados. E você que está no meio aí, né, jurídico, está se formando como advogado, o que que tu indica? Então, vá a um hackathon, brincadeira. Não vai, Mas, sim, verdade. vá sim. Mas acho que o objetivo de hackathon, para mim, é aproximar e aprender mais de tecnologia, de empreendedorismo, de gestão, de marketing, de design. E esse é o meu conselho. Não necessariamente vai um hackathon, mas acho que se você quer entrar nessa área de privacidade e proteção de dados, né, acho que a maior dica não é só ser o melhor possível em privacidade e proteção de dados, seja o melhor que você consegue em tecnologia, em design, em marketing, porque são as áreas que você vai ter que ter interface no seu dia a dia. Então, saiba tudo de marketing, marketing de performance, né, que tem a ver com direcionamento de anúncios, tudo sobre tecnologia, inteligência artificial, big data. Acho que ir para essas áreas correlatadas ele é muito valioso e é um diferencial muito forte também. E, obviamente, viver uma experiência, né, não só de aprendizado teórico, como é um hackathon, é muito importante, porque você não vai só aprender sobre as áreas, mas você vai entender a mentalidade delas, que é o caso quando você vai trabalhar dentro de uma empresa. Então, quando você trabalha igual eu trabalho dentro de uma empresa com um tema, você vai precisar de ter essas abordagens diferentes. E quando você, né, trabalha com uma consultoria, um escritório de advocacia, é muito bom você ter isso como diferencial, de você entender a linguagem, entender como que funciona na prática aquela empresa que você está trabalhando, né? Porque existe um pequeno distanciamento e a gente precisa encurtar o máximo possível e com certeza isso é um diferencial muito forte para entrar nesse mercado. Perfeito. Eu sempre, quando eu já estou fazendo lá a proposta comercial de alguma empresa que está interessada no treinamento de imersão LGPD ou no diagnóstico, eu já falo: você está envolvendo alguém de RH? Você está envolvendo alguém de marketing? Porque é muito comum, né? Eu que sou de tecnologia, né? A gente fica naquela caixinha no técnico e não sei o que. Eu falo: não, sai da caixinha. Não vai ficar só naquele linguajar técnico, vamos envolver pelo menos um facilitador de cada área nesse dia. E aí ele é o responsável por disseminar, propagar isso aí dentro da área dele. Mas, gente, é multidisciplinar, como o Gustavo disse. Tem que envolver a empresa toda nessa Completamente. temática de privacidade e proteção de dados. Acho que
Acho que o principal para mim é isso, é o que eu tenho adotado, que é aprender tudo o tempo todo, não pode parar de aprender, porque hoje a gente está falando de privacidade e proteção de dados, amanhã a gente pode estar falando de inteligência artificial e ética, então o mundo muda muito rápido, as demandas mudam muito rápido, e para quem está sempre querendo aprender, sempre está querendo se renovar e estudar, igual eu falei, de todas as áreas multidisciplinares, com certeza tem espaço. E até dando aqui um exemplo, gente, de cenário péssimo. Tipo assim, não vai ficar meses fazendo lá aquelas entrevistas, diagnóstico, não sei o quê, levantando 1000 coisas com a tua área jurídica, com a tua área de TI, fazendo auditoria, olhando tudo. Na semana seguinte, marketing lança uma campanha e você não tá por dentro. Porque o negócio é muito ágil, você piscou e tem que estar o tempo todo se reinventando. Por isso que tem que entrar na veia, na cultura da empresa, envolver todas as áreas. Legal, isso mesmo. Gustavo, muito obrigada. Nossa, foi muito bacana. A gente conseguiu falar de diversos temas. Quero agradecer Muito demais rápido, mas muita aqui. coisa, né? Sim, foi muito bom. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar aqui. Pode contar comigo para o que precisar. E seguimos em frente. Muito obrigado mesmo. Foi ótima a nossa conversa. Espero que a gente possa ter mais depois. São vários assuntos aí, a gente poder articular e debater juntos. Fechado. Beleza? Obrigada, então, pessoal. Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar as notificações, que vai ter vídeo novo toda semana. Tchau, tchau, Gustavo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigado você.